Você está querendo investir com consórcio, seja para investir em imóvel e construir um patrimônio imobiliário gerador de renda, seja para adquirir cartas e as vender com lucro no momento da contemplação. Mas você se deparou com uma grande questão. Contrata um consórcio de parcela reduzida, meia parcela, ou contrata um consórcio de parcela integral, parcela cheia? Se você tem essa dúvida, vem comigo, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar os prós e os contras da meia parcela para aqueles que querem fazer dinheiro com consórcio. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio e especialista em investimentos com consórcio. E aqui nesse canal nós te ensinamos os principais macetes de como utilizar o consórcio como uma ferramenta de investimento para multiplicar o seu dinheiro e crescer mais rápido o seu patrimônio rumo à tranquilidade financeira. Nós ensinamos isso porque nós também estamos nessa jornada e utilizamos o consórcio para encurtar esse caminho. Hoje eu vou te mostrar como funciona a meia parcela e se ela vale a pena ou não vale a pena para aquelas pessoas que querem utilizar o consórcio para fazer dinheiro. A meia parcela é algo que divide opiniões dentro do mercado de consórcios. Em um primeiro momento, ela se mostra muito tentadora para os clientes, uma vez que você consegue contratar créditos mais altos por uma parcela menor. Por exemplo, você consegue contratar um crédito de R$1 milhão por uma parcela mensal de R$ 3.500. Ou então contratar R$500 mil por uma parcela mensal de R$ 1.800. Então, nada mais natural do que os clientes ficarem com curiosidade sobre esses planos que proporcionam créditos tão altos por um desembolso mensal tão baixo. Mas como funciona essa meia parcela? Para entender como ela funciona, antes nós precisamos dar um passo atrás e entender como o consórcio funciona em si e de onde vem o dinheiro que ele entrega todos os meses nas contemplações. O consórcio é uma forma de se conseguir crédito barato de maneira compartilhada, em que cada um dos participantes do grupo contribui com uma parcela mensal que é uma fração do crédito que eles contrataram. E todos os meses, alguns desses participantes, eles adquirem o direito de utilizar esse crédito que foi contratado no início do plano. Esse direito de utilizar o crédito ocorre por meio da contemplação, que pode ser via sorteio ou via lances. Perceba aqui que os valores entregues todos os meses àqueles consorciados que são contemplados, ele vem justamente da junção da contribuição mensal de cada um dos participantes do grupo. Ou seja, as contemplações mensais, elas saem desse grande fundo comum que é formado todos os meses pela contribuição mensal feita pelos participantes do grupo. Nos planos de meia parcela, regra geral, os consorciados pagam a metade do valor de uma parcela cheia até o momento da contemplação. A outra metade da parcela, ela será paga após a contemplação, e esse valor ele será diluído no prazo restante do consórcio. Se a cota for contemplada por sorteio, todo esse valor que não foi pago antes da contemplação será pago após a contemplação, fazendo assim com que a parcela aumente de maneira significativa, podendo em muitos casos dobrar o seu valor, dependendo do momento da contemplação. Se a cota for contemplada via lance, seja um lance com recursos próprios, seja um lance em que desconta um percentual da própria carta, os valores que você deixou de pagar antes da contemplação por você ter contratado uma meia parcela, eles serão abatidos pelo lance, fazendo com que a sua parcela ela não aumente a depender do valor desse lance ou então aumente muito pouco. Eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que você contratou um crédito imobiliário de R$100 mil para um prazo de 6 meses, cuja meia parcela é de R$800.
Vou considerar aqui uma taxa de administração de 30%. Dessa forma, seu saldo devedor inicial será de 130 mil. Nesse exemplo, eu não vou considerar os reajustes anuais pelo INCC, para que esse exemplo não fique complexo, porque o objetivo dele é fazer com que você entenda como funciona a meia parcela. Vamos trabalhar com o cenário que você foi pagando o seu consórcio, meia parcela, por 48 meses e esse consórcio contemplou com um lance de 20 mil reais. Quanto que ficará a parcela após a contemplação? Para saber isso, nós precisamos dividir o saldo devedor após a contemplação pelo prazo restante do consórcio. Lembra que seu saldo devedor inicial era de 130 mil, que corresponde ao crédito mais a taxa de administração? Desse valor do saldo devedor inicial, nós precisamos descontar os valores de parcelas pagas até o momento da contemplação, totalizando R$ 38.400. Descontar também o valor de lance, que corresponde a R$ 20 mil, tendo assim um saldo devedor no momento da contemplação de R$ 71.600. Independentemente de o lance de R$ 20 mil ter sido de recursos próprios ou até mesmo descontados do valor da própria carta, ele precisa ser subtraído do saldo devedor inicial, pois o lance nada mais é do que um adiantamento de várias parcelas num único momento. Como você foi contemplado no quarto ano, restam ainda 6 anos para você pagar o seu consórcio, ou seja, 72 meses. Dessa forma, para saber o valor da parcela, nós dividimos 71.600 pelos 72 meses, o que resulta em uma parcela mensal de R$ 944,44. Caso você tivesse sido contemplado via sorteio, ao invés de lance, no quarto ano, a sua parcela após a contemplação seria de R$ 1.272,22, ou seja, sua parcela teria aumentado em R$ 472. Agora que você entendeu como funciona a meia parcela, vamos ver de que maneira ela pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar no caso de querermos fazer dinheiro com consórcio, seja adquirindo imóveis, seja vendendo as cartas no momento que elas contemplem. Mas antes de eu trazer os prós e os contras da meia parcela para o investimento em consórcio, eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque toda semana nós fazemos conteúdo novo para te ensinar as melhores estratégias utilizando o consórcio para multiplicar seu dinheiro e seu patrimônio de uma forma muito inteligente e eficiente. Então se inscreve! Para sabermos os prós e os contras da meia parcela, nós precisamos entender quais são as características dos grupos que trabalham com esse tipo de parcela específica. A primeira característica é quanto ao saldo financeiro que é levantado todos os meses nesses grupos. Concorda comigo que se todos os integrantes pagam meia parcela, nós teremos metade da arrecadação de um grupo que trabalha com parcela cheia? Mas o que isso significa? Significa que como as contemplações mensais são entregues a partir do caixa que se forma todos os meses a partir das parcelas dos participantes, nós teremos apenas a metade das contemplações que teríamos em outros grupos que trabalham com parcela integral. E isso afeta diretamente aquelas pessoas que querem vender as suas cartas após a contemplação, uma vez que a probabilidade das cartas serem contempladas via sorteio é a menor do mercado. Logo, nesses grupos, você tenderá a vender as suas cartas com um lucro muito menor, uma vez que se espera que sua carta seja contemplada fora daqueles prazos iniciais que é onde você tem lucros excepcionais. Para aqueles que querem investir em imóveis e que querem dar lance para adiantar a sua contemplação, grupos que têm essa metade da arrecadação também impactam de uma forma negativa, uma vez que ao contemplar menos pessoas por mês, a tendência é que a média dos lances sejam mais altos, pois as pessoas não terão a paciência de esperar um prazo maior para a contemplação,
descendo o bambu nos lances. Outra característica desses grupos de meia parcela é que, para compensar a arrecadação baixa, eles colocam mais pessoas nesses grupos. Dessa forma, é muito comum encontrarmos grupos com 3.000, 5.000, 10.000 participantes. E isso é muito ruim para quem quer investir com consórcio com o objetivo de vender as suas cartas com lucro, já que a probabilidade de contemplação ela despenca devido à alta competitividade. Da mesma forma que é ruim para quem quer investir em imóveis e esperar uma contemplação via sorteio ou via um lance fixo. Já se a pessoa quer dar um lance livre, pode ser que nesses grupos com mais participantes, esse lance não seja tão alto quando comparado com os grupos de meia parcela com menos participantes, podendo dessa forma adiantar um pouco mais a sua contemplação. Muitas pessoas que fazem consórcio com o objetivo de vender suas cartas nos perguntam se ela não nos permite dispor de um tempo maior para estar contemplando a carta e vendendo-a com lucro, uma vez que o desembolso mensal ele é menor e o lucro então seria maior. Mas a resposta é que não, pois o valor de venda da carta contemplada ele é determinado por um cálculo que leva em consideração o saldo devedor após a contemplação, o valor da parcela após a contemplação, o prazo restante de pagamento desse consórcio. Assim, um saldo devedor alto, com uma parcela mensal mais alta, com um prazo de pagamento mais enxuto, fazem com que a sua carta seja vendida com um menor lucro. E é justamente isso que a meia parcela proporciona. Ela proporciona um saldo devedor mais alto no momento da contemplação, uma vez que o seu desembolso mensal é pequeno, amortizando pouco da dívida do consórcio a cada mês. Ela também tende a te proporcionar uma contemplação mais tardia, devido à baixa arrecadação do grupo, fazendo com que o prazo restante desse consórcio seja muito reduzido. E por último, ela faz com que sua parcela pós-contemplação seja mais elevada. Em outras palavras, a meia parcela para aqueles que querem fazer dinheiro com a venda de cartas contempladas é uma verdadeira tragédia. Claro que algumas pessoas contemplam cedo nesses planos, até porque todos os meses precisa haver contemplações pela modalidade de sorteio. Entretanto, essas pessoas que contemplam cedo são a minoria da minoria. Nos planos de meia parcela, você depende exclusivamente da sorte para fazer dinheiro nessa modalidade que eu estou explicando. Por isso que os grupos que eu e o Silmar investimos e que também indicamos para os nossos clientes investir são grupos com parcela cheia, possuindo ainda outras características que nós consideramos ideais para aqueles que querem investir com consórcio. Se você quer entender melhor como funcionam esses grupos e qual a estratégia que nós utilizamos para transformar o consórcio em uma ferramenta simples e eficiente de multiplicar o seu dinheiro e construir patrimônio, eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo que explica tudo certinho para você. Já em relação à estratégia de aquisição de imóveis com o objetivo de construção de patrimônio para geração de renda passiva, a meia parcela ela até pode ser utilizada, mas com algumas ressalvas. Como a meia parcela ela tende a aumentar após a contemplação, muito provavelmente o aluguel desse imóvel comprado com o consórcio ele não cobrirá o valor dessa parcela pós contemplação, deixando assim de se ter um imóvel que se autoquite. Por isso que é importante que o cliente busque especialistas no assunto para que eles possam fazer análises, simulações e como ficaria a parcela após a contemplação. Tudo isso é necessário para que o produto se adeque muito bem à necessidade do cliente. Nessa linha, eu tenho aqui no canal um vídeo que mostra em números duas estratégias de construir patrimônio com consórcio de forma que o próprio aluguel pague o valor da parcela. E eu vou te dizer que a rentabilidade fica muito boa investindo da forma que eu ensino no vídeo. Eu vou deixar ele aqui no card. Em resumo, nós aqui do Casal do Consórcio consideramos, pelos motivos expostos, ser muito melhor contratar um consórcio com parcela cheia ao invés de contratar um consórcio em um plano de meia parcela. Caso a parcela fique muito alta no crédito inicial que você desejava contratar, nós recomendamos que você reduza o valor do crédito contratado e não que
parta para um grupo de meia parcela, já que esses grupos têm características que não trazem bons resultados para aquelas pessoas que querem investir com consórcio, ou seja, que querem vender as suas cartas após a contemplação ou que querem construir patrimônio imobiliário ao longo do tempo. Bem, se você gostou desse vídeo, já dá um like e aproveita e dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante. Até logo!